Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos conhecer um widget muito bacana chamado Padding, que nos permite dar espaçamentos dentro aí dos nossos widgets, deixando aí o visual muito mais bacana. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subir aqui a barra de rolagem. Eu poderia vir aqui no meu border, por exemplo, pois primeiramente eu vou colocar um padding em volta aqui de todo o corpo aqui do meu aplicativo, ou seja, depois do app bar. Então eu poderia colocar o mouse aqui em column, como a gente já viu, vir aqui no íconezinho amarelo, a gente vai fazer isso depois para fixar, então clicarmos aqui em padding. Mas primeiramente vamos conhecer e digitar na mão aqui, então depois a gente utiliza esse recurso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar toda a minha coluna aqui, então de lá de cima até aqui embaixo, vou dar aqui um Ctrl X e recortei aí a minha coluna. Então para a gente adicionar aqui o widget padding, basta digitarmos padding, bem simples. E o meu padding, se colocar aqui entre parênteses, o meu padding tem ali o padding, ou seja, o espaçamento que a gente vai adicionar, e também o fio. Então vou colocar aqui o padding, deixa eu dar aqui um Enter aqui também. Então a gente já mexe aqui, e abaixo desse padding aqui, eu vou colocar o child, ou seja, o filho dele. Lembrando que essa ordem aqui não importa, você pode colocar o child, ou seja, o filho antes do padding, ou vice-versa, não vai interferir em nada. Então aqui no child eu vou colar, então Ctrl V, toda a minha coluna que engloba aqui todo o corpo do meu aplicativo. Então, subindo lá, aqui no meu padding, ou seja, ele pede ali um add insets, então aqui eu venho e coloco add insets. E esse meu add insets, se eu colocar aqui um ponto, eu tenho aqui algumas opções. Vamos ver aqui, primeiramente, o all. Então aqui, o all aqui ele pede um valor ali, um valor dobro, mas você pode colocar aqui um valor inteiro, como a gente já viu também. Então se eu quiser colocar aqui um padding, ou seja, um espaçamento interno em todo o bloco aqui que ele está incorporando, basta colocar agora o valor, por exemplo, 20. Salvo. Perceba que ele colocou aqui um espaçamento de 20 em todo o corpo aqui. E aqui eu tenho algumas opções bacanas. Por exemplo, aqui o all incorpora tudo, ou seja, todos os lados, mas eu tenho também alguns específicos, como por exemplo o only. Então o only aqui de somente eu posso especificar espaços específicos em cada lado que eu quiser. Por exemplo, digamos que no top eu queira 50. Então eu posso colocar só no top, vou salvar aqui. Perceba que agora eu tenho espaçamento só no top. Quero também a esquerda, então left, e coloco o espaçamento que eu quiser, por exemplo 15, salvo, e tenho aqui meu espaçamento à esquerda. Quero um espaçamento também à direita, então right, vou colocar o espaçamento que eu quiser também à direita, salvar, e está ali meu espaçamento à direita. Posso colocar aqui no rodapé, ou seja, no bottom, então venho bottom. Aqui mesmo que eu coloco um valor, por exemplo, grande, 100, posso salvar. Não vai interferir, pois eu não tenho nenhum widget aqui abaixo, mas existe esse espaçamento aqui quando você adiciona. Então aqui você vai colocar conforme você quiser. Outra forma de deixa eu apagar tudo aqui é o Add Insets, e aí tem o nosso Symmetric aqui. Com esse Symmetric você pode colocar tanto na vertical quanto na horizontal, ou em um ou no outro ao mesmo tempo. Então digamos que eu queira o espaçamento somente aqui na vertical, ou seja, somente em cima e embaixo de 50. Posso salvar. Perceba que eu só tenho espaçamento em cima e mesmo que não apareça embaixo de 50. E se eu quiser, eu posso colocar somente aqui também na horizontal. Digamos que agora eu quero na esquerda e na direita, por exemplo, um espaçamento de 30. Vou salvar e agora eu só tenho a esquerda e a direita. E posso utilizar os dois também. Digamos que agora eu quero também na vertical 50. Perceba, ele adicionou para mim os espaços. Então tem várias formas de você fazer o seu espaçamento e deixar aí os espaços de acordo com o que você quer. Aqui eu vou deixar o espaçamento only aqui específico, pois eu vou deixar aqui no top de 30, vou deixar à esquerda de 15 e à direita de 15. Vou aqui dar um Ctrl S, para mim esse espaço aqui tá bacana. Bom, agora que a gente viu como adicionar aqui na mão, vamos então usar a agilidade e a facilidade de incorporação automática aqui, clicando no botão amarelinho aqui. Então eu vou lá no widget que eu quero dar o espaço, no meu caso eu vou dar aqui o espaço nesse Test Form Field aqui, coloquei o mouse em cima dele, clico aqui no botãozinho amarelo e já tenho aqui ó, o padding. Vou clicar aqui, ele já adicionou aqui para mim um padding de 8 aqui dentro. Então basta eu salvar agora, perceba que eu tenho os espaçamentos aqui. Mas nesse caso,
eu só quero espaçamento em cima e embaixo. Eu poderia utilizar o Only, colocar Top e Bottom, como a gente já viu, mas nesse caso aqui eu vou utilizar o Symmetric e só quero na vertical. Então na vertical eu vou colocar aqui 10. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar e tem um espacinho aqui bacana, mas eu vou colocar aqui 15 para dar uma melhorada. Acho que com 15 ficou mais bacana, mas você pode deixar, como eu falei, o espaço que você quiser. Quando você adiciona aqui o padding automaticamente, normalmente muitos widgets que você adicionar, ele vai adicionar aqui a palavra const, ou seja, de constante. Textos que não vai ser alterado, ou widgets que não vão ser alterados, você pode utilizar a palavra const neles sem nenhum problema. Então, o const aqui ele é opcional, mas é uma boa prática você deixar em widgets que você não vai ter alteração, ou seja, vai ser constante, fixa. Então, se você vier aqui deletar e salvar, você vai ter o mesmo resultado. Mas para o aplicativo ter um desempenho melhor, você pode deixar aí constante em todo widget que não sofrer alteração. Então você pode deixar aqui, pode voltar lá no padding também aqui em cima e você pode colocar const sem nenhum problema. Então salvando, a gente tem o mesmo resultado. Então o padding é aí um dos widgets que a gente pode colocar espaçamentos aí no nosso aplicativo de uma maneira muito simples e fácil. Bom, para finalizar aqui a aula, eu vou simplesmente aqui no meu Raise Add Button, no texto aqui, eu estou achando meu texto aqui muito pequeno, é somente questão de estética, eu vou aumentar esse texto, caso você já não tenha feito aí no seu aplicativo. Então aqui, depois da aspas simples aqui, coloco uma vírgula, vou aplicar o Style, vou chamar o texto Style, vou até colocar na segunda linha aqui para ficar melhor. Então, dentro desse meu texto Style, eu vou colocar o nosso font Size e vou colocar aqui uma fonte de 20. Deixa eu ver como fica. Vou salvar e ficou melhor. Isso é apenas opcional, apenas para dar aí uma estética melhor. Visualmente, acho que ficou mais bacana assim. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.